Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Campos. Este momento foi especialmente convocado para a homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, e para a realização de palestra com o tema Direitos e Combate à Violência contra as Mulheres no Estado de São Paulo. Lembramos a todos que esta homenagem está sendo transmitida ao vivo nos canais oficiais da Casa, assim como no site e nas redes sociais da Câmara Municipal. Passaremos à composição da mesa que irá conduzir os trabalhos neste evento, e, para tanto, convidamos para tomar assento a mesa diretora, as vereadoras autoras da propositura, Amélia Naomi e Juliana Fraga. Também convidamos para compor a mesa as palestrantes de hoje, senhora Luciana Brauna, cientista social, escritora, educadora, produtora cultural e mestranda em planejamento urbano. E doutora Cristiane Correia de Souza Ilau, promotora de justiça e secretária da Rede de Enfrentamento ao Racismo no Estado de São Paulo. Convidamos também para compor a mesa a doutora Cidinha Borges, representando presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São José dos Campos. Registramos e agradecemos a presença da doutora Soraya Andrade, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São José dos Campos, Tatiana Gomes Teixeira, membro do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, Emerson Lopes, também funcionário administrativo do Centro Dandara, e do promotor de justiça, João Marcos Paiva. A Câmara Municipal pede que todos se sintam indistintamente citados. Neste momento, ouviremos a doutora Cristiane Ilau. Bom, boa noite a todas, todos, todes. É um prazer gigantesco estar aqui na Casa de Leis. Queria agradecer imensamente o convite feito pela vereadora Amélia, vereadora Juliana, cumprimentar as minhas companheiras aqui de mesa, representante da OAB, a querida palestrante Luciana. Tenho certeza que para mim vai ser uma noite de muito aprendizado e de troca com vocês. Fiz uma pequena apresentação e antes gostaria de fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de 1,65 m, tenho a pele branca, tenho os cabelos castanhos até os ombros e estou com óculos e um vestido preto estampado. Também queria falar um pouquinho do meu lugar de fala aqui. Eu sou promotora de justiça, atualmente estou na coordenação do Núcleo de Inclusão Social, um centro de apoio que funciona na assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça. E vou contar um pouquinho para vocês de alguns projetos que a gente teve no Ministério Público, dos quais faço parte. Sou secretária da Rede de Enfrentamento ao Racismo, da Rede de Valorização da Diversidade e da Rede de Enfrentamento da Fome. Também sou uma das muitas pessoas brancas que, infelizmente, dominam os quadros do Ministério Público. Recentemente foi feita uma pesquisa pelo Conselho Nacional do Ministério Público e nem 5% dos integrantes do Ministério Público do Brasil é composto por pessoas negras,
quando na sociedade brasileira a gente tem 56% de pessoas negras. Então, é trazendo esta branquitude da minha instituição, é com o reconhecimento do meu local de privilégio enquanto pessoa branca, que eu estou aqui nessa luta com vocês, com a querida palestrante, para a gente tentar mudar essa história. E eu começo, intrigada com o nome, que foi proposto por vocês. Raça, classe, gênero. E aí não tem como pensar em raça, classe, gênero, sem trazer junto com a gente estas mulheres filósofas intelectuais. 3 delas brasileiras e outras 3 estrangeiras. Estas mulheres se debruçaram sobre esse tema da interseccionalidade, ou, para alguns, da cossubstancialidade. Existe aí, academicamente, uma polêmica sobre esse conceito da interseccionalidade. Há uma corrente feminista que se preocupa e se ocupa de traçar a raça, a classe e o gênero como as estruturas principais que norteiam as violências e as relações de opressão na nossa sociedade. E há aquelas pessoas, eu não vou me aprofundar nisso, porque meu lugar de fala aqui também não é o lugar de uma acadêmica, mas há aquelas pessoas com uma tradição mais que entendem que a gente tem que também se ocupar das outras interseccionalidades relativas à capacidade, à diversidade funcional, à questão da idade, à questão de outras características que predicam, que adjetivam as mulheres. O que importa, na verdade, de todas essas histórias, desses aprendizados que a gente pode ter em relação a esses conceitos que estão aí nos provocando a todo momento, é pensar que somos muitas e muitas mulheres que devem ser reconhecidas em suas singularidades, mas, ao mesmo tempo, naquilo que nos identifica, que é a luta contra um sistema de opressão que serve também a um sistema econômico. Então, aqui eu trago um trechinho de uma ideia que é muito desenvolvida pela Safiotti, essa filósofa brasileira. A Safiotti fala que a gente tem que entender todas essas características como um nó frouxo, que a gente tem o gênero, a classe, a raça, todos imbrincados. Ela usa essa palavra imbrincados, como se tudo estivesse num nó. Ele é um nó, ou seja, ele não é um laço que se desfaz facilmente, ele é um nó, mas ele é um nó frouxo, que se movimenta. E ora a gente está falando mais de raça, ora a gente está olhando para uma mulher e está pensando mais na questão do gênero mesmo, ora a gente está pensando mais na classe, mas a gente não consegue dissociar raça, classe e gênero. Esses sistemas de opressão, essas narrativas que acabam servindo a um sistema econômico, elas estão entrelaçadas. E por elas é como se a gente estivesse passando fios, o fio das questões ligadas à LGBTfobia, da questão do capacitismo, de outras muitas discriminações que as mulheres também sofrem. O que é interessante, quando a gente pensa que a gente tem que falar de todas as mulheres, mas entendê-las singularmente, é que a gente percebe ao longo da evolução aí do feminismo no tempo que o patriarcado, esse sistema de opressão que a gente tem lutado tanto contra, ele se manifestou de formas muito diferentes em relação, por exemplo, às mulheres negras e às mulheres brancas. O que é o patriarcado contra o qual a segunda onda aí do feminismo, que a gente chama, aquela onda que foi liderada pela Simone de Beauvoir, o que o patriarcado para as mulheres brancas significava? Significava prisão dentro dos seus lares. Elas não podiam trabalhar fora, elas tinham que ir na igreja, elas tinham uma vida social muito tolhida. Mas o que significava o patriarcado para as mulheres negras?
mulheres que nunca deixaram de trabalhar, muitas vezes sempre trabalhando para mulheres brancas, inclusive, né? Muitas vezes prestando serviços domésticos, e sempre trabalhando fora e, por isso mesmo, sendo muito oprimidas. Então, eu vou deixar para a Luciana, né, explicar melhor e falar mais sobre isso, mas estas relações todas entre classe, raça e gênero são mesmo indissociáveis. E quando a gente fala em patriarcado, uma mulher branca está falando de um tipo de patriarcado que uma mulher negra não está falando de outro tipo de patriarcado. Então, aí dentro desse contexto, né, desse conjunto de muitas mulheres, trouxe aqui algumas imagens da mulher indígena, da mulher cadeirante, lésbica, das mulheres negras que lutam contra a insegurança alimentar e nutricional. A gente sabe, né, por dados aí, que os lares que mais passam fome no Brasil são lares chefiados por mulheres negras, por mulheres, e, dentre elas, por mulheres negras. E aí o que a gente, né, pensa, né, para além de todas essas conceituações e dos posicionamentos políticos, para além de todos os conceitos de interseccionalidade, é que diversidade se respeita, desigualdade se combate. E a nossa luta é pelo não esvaziamento político desses conceitos. Então, o que a gente busca hoje no Ministério Público e nesse diálogo aqui que a gente está tendo com a sociedade? A gente vai buscar cada vez mais reflexões que gerem ações, praxes, ações estruturantes, ações transformadoras da realidade. E aí eu queria aproveitar esse espaço para falar um pouquinho, né, de violências em geral contra as mulheres, trazer um pouquinho duas mulheres, que é a mulher com deficiência e a mulher LGBT, para a gente conversar, acreditando que a Luciana vai falar bastante da mulher negra, e aí depois prestar um pouco de contas do que o Ministério Público pode fazer para provocá-los a estar perto da gente cada vez mais e para que a gente possa construir ações efetivamente transformadoras. Em todas as conversas que a gente tem sobre violência de gênero, sobre violências contra mulheres, não é possível deixar de apresentar esse quadrinho, que é muito básico, todo mundo deve ter ele já bastante entranhado, né, para poder reproduzi-lo por aí, para poder multiplicá-lo por aí, mas nunca é demais lembrar que nenhuma mulher gosta de apanhar, que existe, sim, um ciclo de violência, que existe uma lógica nessa estrutura de opressão e de poder que faz com que muitas mulheres se acostumem a uma forma de, aspas, amor, que pode também estar associada à violência. Então, nós, né, temos esse compromisso aí ético, social, político, de lutar para que essas mulheres consigam sair, né, desse sistema de opressão e deixem de acreditar que só existe amor e que elas só podem ser amadas se a violência fizer parte dessa relação. Então, em todos os eventos que a gente vai, promotoras de justiça, vamos falar de mulher. Então, vamos levar esse quadrinho aí, que mostra como é difícil que a mulher saia do ciclo da violência, né? Porque o homem não é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês violento. O homem também é carinhoso. Este homem que bate, que agride sob diversas formas, ele também é cuidadoso, ele também é amoroso. Muitas vezes ele também é um bom pai, muitas vezes ele também é um homem que tem uma imagem social interessante, importante. Então, esta mulher que acreditou a vida inteira que ela tem que cuidar do homem, que ela tem que respeitar, perdoar, que ela tem que ajudar o homem, né, que as pessoas têm problemas. Essa mulher que foi criada para ser uma cuidadora, para ser alguém que perdoa, alguém carinhosa, ela tende a se acostumar com este ciclo, né? Então, o homem vai lá, o homem é gentil, amoroso, depois gera tensão, até que eclode a agressão. Ele pede desculpas, ele diz que nunca mais vai fazer,
que ela é a mulher da vida dele, ela lembra dos momentos bons, muitas vezes há um contorno de dependência econômica, financeira, emocional nessa relação, e aí ela acaba perdoando, e a gente tem aí, no dia a dia das promotorias de justiça, casos e mais casos e casos de mulheres de todas as faixas socioeconômicas, de todas as classes sociais, de todas, né, com todas as cores de pele, enfim, todas as mulheres, sem conseguir sair desse ciclo de violência, que às vezes ficam 20 anos, 25 anos vivendo relações de violência. Eu gosto sempre também de mostrar esse violentômetro para alertar as mulheres, né, que quando a gente está falando de violência, a gente não está falando só do feminicídio, a gente não está falando da agressão física, a gente está falando de agressão psicológica, a gente está falando de agressão patrimonial, a gente também está falando de agressão virtual, a gente está falando de agressão sexual, de agressão psicológica, né, que agora é expressamente prevista aí com uma punição extra pela lei. Então, não é só o olho roxo que é violência, né? Esse violentômetro ele vai mostrando gradativamente como, de uma palavra atravessada, os ciúmes, o controle excessivo da mulher que não pode sair de casa, ou que usa um decote assim, o assado, o questionamento, mas você vai com essa roupa, mas com quem você está falando no celular, mas deixa eu ver seu WhatsApp. Esse tipo de controle já é indicativo de uma situação machista que pode, né, desenvolver em agressões mais severas. Então, todo alerta, né, todo cuidado é pouco. E aí eu vou trazer um pouquinho da mulher com deficiência, porque quando a gente está acostumado a falar de interseccionalidade, quando a gente sempre está pensando em classe, raça, gênero, às vezes a gente tem a tendência de esquecer de uma mulher que é muito vulnerabilizada, que é a mulher com deficiência. Só para lembrar, só para trazer alguns dados para vocês, só para ilustrar um pouquinho, para ventilar um pouquinho essa mulher aqui, fazer ela circular entre nós aqui, né, a existência dessa mulher com deficiência. E lembrar que a cada 5 mulheres em todo o mundo tem algum tipo de deficiência, então não são poucas essas mulheres. E que a deficiência ela também é uma narrativa culturalmente fabricada sobre o corpo, assim como as outras narrativas. E ela perpassa todos os aspectos da cultura e influi em subjetividades, influi em práticas culturais, influi na estruturação da sociedade como um todo, nas instituições e em todos os nossos posicionamentos políticos. 86% das pessoas com deficiência já sofreram, que sofreram violência sexual em 2020 eram mulheres. Esse estereótipo que a gente tem ligado à feminilidade, da fragilidade da mulher, da passividade da mulher, acaba sendo potencializado na mulher com deficiência. Inclusive, as cobranças, né? A questão da sexualidade, por exemplo, vale lembrar que as mulheres com deficiência, ora são vistas de uma forma hipersexualizada, né, por conta de fetiches masculinos, ora são vistas como anjos que não podem ter atividade sexual. Então, são constantes depoimentos de mulheres com deficiência que chegam nas promotorias de justiça desacreditadas, revitimizadas no sistema de justiça, muitas vezes, porque contam violências sexuais que sofreram, e pergunta, mas como você, que tem uma deficiência, poderia ser estuprada? Será mesmo? Será que isso realmente aconteceu? Então, a palavra da mulher, que já é colocada em dúvida, muitas vezes, pelo sistema de justiça, quando se trata de mulher com deficiência, é mais ainda colocada em xeque por conta desse padrão cultural de dessexualização do corpo feminino com deficiência. Aqui mais um dado alarmante para a gente pensar, né, que 7 mulheres com deficiência sofrem violência sexual no Brasil todos os dias. E trazer um pouquinho também, uma pincelada aqui de dados e lembrar delas, né, das mulheres que
sofrem todos os dias LGBTfobia. E aí, lembrar, né, que as mulheres trans, a expectativa de vida das mulheres trans, ela não passa dos 35 anos. Um corpo trans, diz Keila Simpson, presidenta da ANTRA, não é invisível, é um corpo invisibilizado. Quando este corpo aparece, a violência se faz presente. Passar dos 35 anos é a vingança desse corpo trans. E aí, lembrando, né, nessas interseccionalidades, nessas opressões todas, que as mulheres pretas ou pardas, trans, são as maiores vítimas de violência. Também trazer um pouco aqui para a nossa reflexão, para a nossa lembrança das mulheres lésbicas do nosso país, que sofrem o que erroneamente, equivocadamente, as pessoas chamam de estupro corretivo, né? Os homens, né, usam essa narrativa: vou estuprar para corrigir esta mulher lésbica, para ela deixar de ser lésbica. Evidentemente, não há nada, absolutamente nada a ser corrigido na homossexualidade. O estupro lesbofóbico, né, este é o nome, ele acontece num nível surpreendente no Brasil. 6 mulheres lésbicas são estupradas por dia, segundo os dados que a gente tem. Lembrando que esses dados são extremamente deslocados da realidade. A gente tem uma questão de subnotificação muito grande de crimes envolvendo mulheres em geral. Também trazer um pouquinho a lembrança das mulheres trans que tentam estudar, né, que estão aí na luta, na resistência, para ocupar os espaços acadêmicos, para ocupar as universidades. Lembrando que só 0,1% do total dos alunos de universidades federais no Brasil são pessoas trans. Eu falei que nem 5% dos integrantes do Ministério Público, dos membros do Ministério Público, são mulheres negras, né? São pessoas negras. Não temos nenhum promotora de justiça trans. E estava tentando lembrar, quando vim aqui no trajeto, quantas pessoas com deficiência eu lembro de ter no Ministério Público. Estou aqui com meu colega, querido amigo João, aqui, que me acompanha nessa trajetória de Ministério Público há mais de 20 anos. Você lembra, João, de colegas, uns 2 ou 3 com deficiência, né? Estava tentando lembrar quantas mulheres lésbicas ou quando temos, né, na instituição que se reconhecem, que se declaram mulheres lésbicas. Eu consegui lembrar dos 2.000 membros quase do Ministério Público, consegui lembrar de 5 mulheres no trajeto vindo para cá. Então, é o total apagamento e invisibilização das estruturas de poder das mulheres negras, né, das mulheres lésbicas, mulheres trans não existem, e mulheres com deficiência. Sobre as mulheres trans, né, ainda, acho que dados são importantes, transformar esses dados em números e em fatos, né? O descrédito das vozes dessas mulheres também é algo assim extremamente chocante. Quando mulheres trans chegam nas delegacias de polícia, muitas vezes sequer são identificadas como mulheres. Ainda lutamos no sistema de justiça para que o nome social seja reconhecido. Frequentemente, elas são recebidas mais como suspeitas, né, como se alguma coisa estivesse muito errado com elas, do que como vítimas. Ainda a prostituição é a fonte de renda mais frequente dessas mulheres que não encontram espaço no ambiente de trabalho. E uma pessoa trans, vejam que interessante, que não fez a transição médica, não fez uma cirurgia e não expressa sua inconformidade de gênero, ela agride menos, está menos exposta às violências que as demais. Vejam que coisas mais incoerentes, né, que a gente vai produzindo aqui na nossa sociedade.
quanto mais a estética, né, quanto mais a aparência é não normativa, né, foge dos padrões, mais violência as mulheres trans sofrem. Eu trouxe só alguns dados, né, podia ter trazido de mulheres negras e de outras mulheres, mas quis lembrar desses dois grupos específicos de mulheres com deficiência e de mulheres LGBTs, para que a gente pense conjuntamente o que nós podemos fazer. A vereadora Amélia disse, nossa, mas a senhora veio de longe para vir para cá. Eu jamais deixaria de aceitar um convite para estar numa casa de leis, conversando sobre mulheres, conversando sobre essas opressões, né? Esse espaço tão privilegiado, né, de troca, de democracia. E estar aqui compartilhando com vocês as minhas dores de mulher, mas, sobretudo, as dores de mulheres que negras e com deficiência e trans, que ainda vivem aí sob a égide da opressão e do autoritarismo, né? Eu fiquei feliz, estava procurando mais sobre a Luciana no Instagram, e aí, claro, uma honra imensa, né? O currículo da Luciana, uma cientista social, escritora, com grande aí experiência, estou bastante ansiosa para ouvi-la. Mas sabe que o que me chamou bastante atenção, assim, que me tocou, e eu até provoquei ela no Instagram, e falei, nossa, mas vai ser muita honra estar com você, porque quando a Luciana chamou, ou fez um post para chamar para este evento, a Luciana disse assim, atenção, comunidade, mais ou menos assim, né? Eu estarei na Casa de Leis, é a casa onde o povo tem que estar, onde a gente tem que estar. Então, me usem, né, para falar, para vocalizar, para amplificar as vozes de vocês. Então, eu falei, mas olha só, né, que grande honra estar ao lado, não só de uma intelectual com o currículo da Luciana, mas de alguém que tem a exata noção, né, a consciência de que somos este veículo, né, esta possibilidade de emprestar os nossos corpos, seja eles quais forem, para vocalizar e para amplificar as vozes de todas as mulheres, né? Que dá sentido a essa casa legislativa, que amanhã vai ter um sentido também muito especial, com a escuta social que vai ser feita aqui, que o João Marcos estará aqui para ouvir sobre adolescentes, sobre crianças. Então, eu fiquei muito honrada, né, de ver que estaria ao lado da pessoa que chama a comunidade para amplificar as vozes aqui presentes. E nessa intenção de amplificar as vozes e de fazer um ministério público que não seja apenas para a sociedade, mas um ministério público que haja, sobretudo, com a sociedade, a gente fez alguns projetos nesses últimos anos na Procuradoria-Geral de Justiça, que eu compartilho com vocês como prestação de contas, mas também como esse chamado que a Luciana fez, né? Esse chamado para que a comunidade nos provoque. Nós, servidores públicos, ganhamos para prestar contas para vocês e para lutar por um mundo mais justo e contra as desigualdades, e a gente precisa que vocês batam nas nossas portas e digam, queremos isso, demandamos isso, amplifiquem isso, falem isso, lutem por isso. Então, vou passar para vocês algumas dessas possibilidades que conversam muito com o tema desta palestra. Um é a Rede de Valorização da Diversidade do Ministério Público, que é um grupo, um colegiado formado por promotores, procuradores de justiça, que todos os meses se reúne para fazer um letramento sobre o tema e para pensar em como agir para melhorar a vida dessas pessoas. A vida, né, das mulheres que estão morrendo, que não têm a chance de ter mais de 35 anos, que são desacreditadas no sistema de justiça, que têm corpos fora dos padrões e, por isso, são condenadas à invisibilização e à morte em vida ou real. Temos alguns materiais, né, que produzimos em relação a esse trabalho nosso, algumas cartilhas com alguns artigos que eu convido vocês para conhecer. Temos também, atualmente, uma rede de enfrentamento da fome,
Essa rede também produziu esse material, um roteiro de atuação institucional, de valorização dos conselhos, de valorização da democracia participativa, e que fala um pouco dessa grande falta de ética, a maior falta de ética possível, que é a fome, né? A gente já tinha se livrado desse horror, voltamos, e agora precisamos correr atrás aí do prejuízo. A gente tem também no Ministério Público a rede de enfrentamento ao racismo. A gente também, durante os últimos 2 anos, todos os meses, chamou intelectuais negros para conversar com a gente, segue fazendo esse chamado, né? Estão todas convidados também para participar, contar um pouquinho de suas vidas lá nessa rede. Precisamos dessa troca de histórias, precisamos ouvir a comunidade, como disse a Luciana, e a rede é um espaço em que a gente faz isso, que a gente também estuda como que a gente pode atuar mais e melhor a partir dessa perspectiva interseccional de raça, classe e gênero, a partir do diálogo interno e externo. Temos 2 livros que a gente fala um pouquinho aí do nosso trabalho, e a gente tem um projeto que eu nem ia enfatizar tanto, mas, como a Luciana também, eu conversando com ela, ela falou, conheço o projeto Cidade Antirracista, então agora é a hora. A gente tem um projeto no Ministério Público que a gente convida todos vocês para conhecer e para se juntar a nós, né? É um projeto que pode ser muito importante para as mulheres negras e para todas as mulheres em geral, porque é um projeto estrutural, né? É um projeto que vai trabalhar em relação às políticas públicas. Quando eu comecei lá no início, né, falando, será que tem uma diferença aí do que é cossubstancialidade, o que é interseccionalidade, se classe, raça, gênero é estrutural, não é, enfim. Tudo isso tem muita importância mesmo para a gente refletir, para a gente se formar, para a gente capacitar, mas desde que a nossa postura ética diante de tudo seja sempre a de transformação da realidade, né? Aquilo de não vamos esvaziar os conceitos e vamos trabalhar politicamente com tudo aquilo que a gente aprende. Então, a ideia é que todos os 645 municípios do estado de São Paulo tenham esses espaços de reflexão, de conhecimento, de elaboração de políticas públicas voltadas ao enfrentamento do racismo. A gente precisa que os municípios do estado de São Paulo façam adesão ao Sinapir e tenham conselhos municipais, que vão ser esses colegiados, né, com representatividade da sociedade civil, tenham planos municipais de enfrentamento ao racismo e tenham, ou pelo menos, uma estrutura, uma coordenadoria, uma secretaria de enfrentamento ao racismo, além, claro, de um fundo, né, que possa fazer jus a esse trabalho, que tenha um orçamento que possa dar conta dessa política pública. Então, o que o projeto Cidade Antirracista propõe? Ele convida, né, todos os prefeitos, as prefeitas municipais, inclusive um projeto teve aí um reconhecimento, ele convida os prefeitos e as prefeitas municipais a assinarem uma carta. É a Carta Antirracista de São Paulo. Nessa carta, o prefeito, na frente aí dos promotores, sobretudo de vocês, vereadores e sociedade, ele assume o compromisso de ter esse conselho que funcione efetivamente de forma paritária, ou seja, metade com representantes do governo e metade representantes dos movimentos sociais, da sociedade civil. Ele assume o compromisso de ter uma coordenadoria ou uma secretaria para este fim e assume o compromisso de ter um plano municipal. Aí, nesse plano, nós vamos falar de tudo que diz respeito às mulheres negras, à saúde da mulher negra. Vamos falar de educação antirracista, vamos falar de segurança pública, de violência do Estado contra as pessoas negras. Vamos falar de urbanismo com recorte racial, vamos falar de racismo ambiental, de todas as formas de racismo. Então, é importante, né, que a gente tenha planejamento em relação a essas políticas públicas. Atualmente, não sei se vocês estão vendo, se o prefeito de vocês está aí, esse foi o evento que aconteceu
lá no Ministério Público, né, em São Paulo, e foi muito significativo a gente ter lotado o auditório com procuradores, promotores de justiça, em sua maioria brancos, mas também muita gente representativa dos movimentos sociais negros. Essa senhora aí na frente é rainha, né, da Congada de Itapira, então a Congada também se apresentou e todos aí tiveram a oportunidade, finalmente, de precisamos enegrecer, né, os espaços públicos, os espaços de poder, e isso acabou acontecendo aí em novembro do ano passado, e 66 municípios fizeram formalmente a adesão a esse projeto, por hora. A gente quer todos, a gente quer os 645, mas foi um grande passo, e a gente precisa de vocês para fiscalizar, porque não adianta o prefeito ir lá fazer bonito, assinar a carta, tirar foto com o Procurador-Geral de Justiça, e depois ele não cumprir, né, aquilo a que ele se obrigou. Então, a minha presença aqui também, né, é esse chamado para que vocês estejam com a gente, para exigir políticas estruturantes, políticas públicas voltadas ao enfrentamento ao racismo, e, por que não dizer, a todas as outras formas de discriminação que funcionam aí interseccionalmente. Aqui um mapa dos municípios que têm conselho municipal atualmente e os municípios que assinaram esse pacto coletivo. Em algum momento das falas dos promotores e promotoras de justiça que trabalham, né, com direitos sociais, a gente lembra o artigo mais bonito de toda a Constituição Federal, que é o artigo 3º. A gente diz que a gente pode estudar 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos de direito, mas se a gente não entender esse artigo, a gente não entendeu absolutamente nada. Esse artigo se basta por si só. É por ele que nós viajamos, seja quantos quilômetros forem necessários viajar, só para falar, só para ler eles. Bastava eu ter vindo aqui e ter falado assim, não vou falar nada, deixa só a Luciana falar, só vou ler um artigo. Então, vou ler esse artigo, porque já justifica totalmente a minha presença aqui. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. É pelo artigo 3º que a gente trabalha, é por ele que nós estamos aqui, e nele a gente acredita que, coletivamente, né, conseguiremos aí uma sociedade em que as mulheres, cada mulher e todas as mulheres, entendidas nas suas singularidades e também coletivamente naquilo que nos une, que nos identifica, tenham voz, tenham vez. Terminando aqui com poesia, né, com Conceição Evaristo, lembrando que não estamos terminados, que a vida é isso, é mutirão de todos, e que precisamos de cada um de vocês multiplicando, vocalizando e repercutindo esse sonho de uma sociedade mais livre, justa, solidária. Então, ansiosos aqui para ouvir a Luciana. Eu agradeço mais uma vez às vereadoras pela oportunidade, a todos os presentes, e coloco o Ministério Público de São Paulo à disposição, pedindo encarecidamente que batam muito na nossa porta, que infernizem nossas vidas, para que a gente consiga trabalhar e estar à altura da missão que a Constituição Federal nos deu. Obrigada. Parabéns à doutora Cristiane, a quem pedimos que se poste em frente à mesa para receber uma lembrança desta casa, das mãos das vereadoras Juliana Fraga e Amélia Naomi.
Convidamos agora a fazer uso da palavra a senhora Luciana Brauna. Um, dois, três. Obrigada. Peço licença para entrar nessa casa e peço licença para me dirigir mais próxima de vocês. Eu prefiro não ficar naquele espaço da tribuna, eu prefiro me dirigir às pessoas e me movimentar, porque eu venho de povos que expressam e que professam a sua expressão, sobretudo através do corpo, sobretudo da palavra. E quando ela é ritmada, ela dialoga com essa ancestralidade. Então, eu sempre prefiro estar num espaço onde eu consiga me movimentar, onde eu consiga expressar a minha corporalidade para além desse engessamento, muitas vezes, que o espaço institucional nos relega, né? Eu agradeço por estar aqui, agradeço o convite, né, das vereadoras aqui presentes, saúdo essa casa, por entender a importância desse território, desse espaço na cidade, como um espaço que, em tese, deveria acolher toda a população com a sua diversidade, como a doutora muito bem narrou. Antes de eu começar a versar sobre a temática dessa palestra, desse encontro, né, que nos trouxe aqui, eu gostaria de me apresentar, de me dirigir a vocês, apresentando um pouco quem é a pessoa que fala. E antes de falar sobre mim, eu queria saudar o nome de uma pessoa que está aqui presente e que eu acredito que ela, inclusive, deveria constar nos registros de uma pessoa muito importante para essa cidade e, sobretudo, para a luta do povo negro e das mulheres negras, que é a Rosa Miranda, do Instituto Lélia Gonzalez. Então, queria saudar a presença dela. Nós acatamos a sua sugestão. Obrigada. E vamos chamar, então, para você vir compor a mesa aqui com a gente. Por favor. Rosa Miranda. Por favor, Rosa Miranda. Que foi secretária no governo do Carlinhos, que nos orgulhou muito. Exatamente. Uma trajetória... Presente. A gente deriva de povos que honram, acima de tudo, os nossos mais velhos, os nossos, né, quem veio antes de nós. Então, se hoje eu estou aqui trazendo essa narrativa, trazendo essa história de luta, esse legado de luta das mulheres negras de São José dos Campos, é porque a Rosa, ela abriu esse caminho. Então, eu fico muito mais confortável em me dirigir a vocês com ela aqui ao meu lado. Tá bom? Obrigada, Rosa. Quero me apresentar um pouquinho a vocês. Eu me chamo Luciana Brauna, eu sou neta da Benedita, eu sou filha da Regina Brauna, que está aqui presente também. Eu sou mãe da Isabela e sou mãe da Helenita. Eu sou natural de São José dos Campos. Entretanto, a minha trajetória familiar, ela dialoga com a trajetória, talvez, de alguns ou algumas dos presentes aqui, né? Foi na geração de minha avó que a gente... É na geração de minha avó que a gente começa essa história. A minha avó, ela não tinha estudo, ela viveu boa parte da sua vida acometida numa condição análoga à escravidão. Ela perdeu o pai e a mãe e foi morar com uma família, como se houvesse uma relação familiar, e que essa relação familiar ela escamoteava uma relação de dominação, de trabalho, né? E foi assim dos seus 6 aos seus 13 anos de idade. Quando ela sai do âmbito dessa família que supostamente a acolheu, e ela, dentro de um casamento, de uma instituição do casamento, ela vai encontrar a possibilidade de sair dessa condição servil. E ela encontra dentro dessa instituição uma outra condição ligada
a essa violência doméstica que a doutora bem trouxe aqui, há um relacionamento profundamente atravessado de complicações, de violências. E eu faço questão de trazer essa narrativa, porque essa narrativa dessa mulher que faleceu em 2016 é a narrativa que vai forjar a história da mulher que me forjou. É a história da Regina, que conseguiu, já dentro desse contexto familiar, receber uma estrutura, apesar de todas essas dificuldades e atravessamentos, uma dificuldade que garantiu que já na geração dela, ela tivesse acesso ao ensino superior, algo que só vai acontecer a maior parte das famílias negras brasileiras bem recentemente, nos últimos 20 anos, para ser mais precisa. E foi por conta desse acesso à educação, ao ensino superior, que a Regina ela teve condições de educar a Luciana já num contexto de valorização dessa educação, num contexto de segurança alimentar, num contexto de estabilidade social, que deveria não ser privilégio de alguns, mas sim o direito de todos. Então, eu faço questão de citar essa minha ancestralidade para dizer da onde falo. Falo enquanto uma mulher negra, de 35 anos, que engravidou pela primeira vez na adolescência, aos 16 anos de idade, que cursou Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, que atuou na educação básica nessa cidade por 11 anos, como servidora do Estado. E, atualmente, eu me retiro dessa educação formal e me dedico aos estudos do planejamento urbano e regional, por entender a necessidade da gente amplificar, assim, as nossas vozes, né, da gente amplificar, assim, o entendimento sobre nós. Então, eu adentro, novamente, o espaço acadêmico, o espaço universitário, para trabalhar em prol dessa minha ancestralidade, que representa, hoje, em nosso município, oficialmente, né, de acordo com os últimos dados do censo demográfico, 30% da população joseense. É pouco em relação à média nacional? Sim ou não? A doutora nos trouxe aqui o dado de que a população afro-brasileira, ou seja, a população brasileira, que é composta de pessoas pretas e pardas, ela ultrapassa metade da população nacional. Entretanto, em São José dos Campos, essa porcentagem ela diminui para 30%. O que aconteceu com São José dos Campos? O que aconteceu com as pessoas negras de São José dos Campos? Será que não existem pessoas negras em São José dos Campos? Por que somos minoria nesse espaço, nesse território? E ainda assim estamos aqui e resistimos e atuamos e travamos uma luta histórica, né, Rosa? Eu fui estudar um pouco sobre a história de São José, né? E eu acho importante que essa casa reflita sobre essa história na data de hoje, porque essa história, ela dialoga com o presente. Se não conhecemos nosso passado, inevitavelmente estamos fadados a cometer os erros deste passado. São José dos Campos, essa história ela inicia, né, mais especificamente, em meados do século XIX, quando a região do Vale do Paraíba ela se projeta a nível nacional e internacional como um eixo econômico do café. E, ao contrário das nossas vizinhas, Jacareí e Taubaté, que eram territórios marcados por grandes propriedades de café, o chamado baronato do café, dos barões do café, São José dos Campos, em contrapartida, tinha uma produção incipiente de café, com pequenas e médias propriedades apenas. Então, esse ciclo econômico do café, que foi o último ciclo econômico que se realizou basicamente a partir dessa mão de obra escravizada, e não escrava, tá, gente? Que fique registrado nesta casa,
que quando nós nos referimos a esses povos, a esses ancestrais que foram sequestrados de suas terras, nós estamos nos referindo a pessoas que foram escravizadas e não escravas, como nós aprendemos nos livros de história. Porque quando nos referimos a essa população na sua condição de escrava, nós a reduzimos a essa posição objeto, mercadoria, algo que a desumaniza mais uma vez, né? Então, essa população que foi sequestrada, ela vai vir para essa região do Vale do Paraíba em grande fluxo, num grande contingente no final do século XIX, para servir como mão de obra nessas propriedades de café. E São José dos Campos, como contava com pequenas e médias propriedades, a quantidade de cativos, né, que se falava no livro de história, ela era menor em relação às cidades próximas aqui. Entretanto, essa população, ela existia. E essa população, pelas propriedades serem menores e por ser um contingente de produção de café ligados ao abastecimento interno e não à exportação, essa população negra, né, no ano passado, retrasado, 2022, a professora Papali e professora Valéria Zanetti, do Programa de Planejamento Urbano da Univap, elas publicaram um livro chamado Escravidão e Pós-Abolição no Vale do Paraíba. Essas informações todas eu estou retirando dessa bibliografia, em que elas nos trazem algumas, né, os artigos que lá estão, trazem essas narrativas de como em São José dos Campos as relações étnico-raciais, elas são atravessadas por esse passado em que, por conta dessa proporção das propriedades, muitas vezes essa relação senhor-escravizado, ela era uma relação muito próxima, né? É uma relação atravessada por negociações do dia a dia. E, muitas vezes, essas negociações cotidianas, que são micro-resistências, elas são confundidas com uma certa passividade, uma cordialidade. Nós ouvimos bastante essa narrativa também a partir de um nome da literatura que é reivindicado muitas vezes nos cursos de ciências humanas até hoje, que é o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. E essa narrativa é uma narrativa. Toda narrativa ela é uma construção de quem conta essa história. A doutora, quando ela vai ali na tribuna, ela começa a sua narrativa se colocando a partir do seu lugar de fala, enquanto uma mulher branca. E isso é muito importante de ser falado. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar sobre relações étnico-raciais, sobre a população negra, de maneira geral, e a condição de vida das mulheres negras, muitas vezes a gente se exime da responsabilidade e diz que isso não é problema nosso. O problema da luta contra o racismo é do povo negro. A luta do machismo é um problema das mulheres. E isso é uma distorção conceitual de como a gente alcança aqueles artigos que são previstos na legislação. É responsabilidade de todos e todas combater o racismo. É responsabilidade de todos, todas e todes combater todas as formas de violência e de opressão. Mas nós temos essa história que nos acompanha. Uma história de uma cidade que vai experimentar esse ciclo econômico, né, essa formação econômica social do uso da mão de obra do povo escravizado, que vai sair numa condição, uma condição de não protagonismo durante o ciclo do café, mas que se coloca como pioneira já no contexto posterior, né, como uma cidade, estância climatéria do tratamento da tuberculose, uma cidade que vai abrir espaço para as indústrias, para as universidades, para a modernidade entrar e cortar a nossa cidade no meio, né, na forma de uma via que vai fazer o escoamento da produção. É essa São José que é formada, que é forjada a partir desse processo econômico, social e político que, num primeiro momento, fez o uso dessa mão de obra escravizada
E quando essa mão de obra não serviu mais, essa mão de obra ela foi descartada e esse povo, mais uma vez, foi relegado à condição de subhumanidade até hoje. Então, quando a gente pergunta aonde está a população negra de São José dos Campos, a gente vai precisar sair do centro. Eu estou aqui hoje e eu me pergunto muitas vezes por que eu estou aqui. Existem muitos nomes nessa cidade que poderiam brilhantemente apresentar a realidade das mulheres negras na cidade de São José dos Campos, no estado e no país. Aqui em São José, a despeito dessa história que eu apresento para vocês, é importante que a gente se distancie um pouco dos chamados, dos perigos da história única. Existe uma história, existe uma narrativa que a história oficial não conta e ela não reflete. Essa história é a história da luta e da resistência dessa população negra e das mulheres negras. Uma luta, inclusive, que eu não sei se é do conhecimento de todos aqui presentes, mas é uma luta, inclusive, que começa aqui dentro dessa casa, simbolicamente falando. Né? Ainda na década de 70, com a grande efervescência dos movimentos negros a nível nacional e estadual, como, por exemplo, a fundação do Movimento Negro Unificado na cidade de São Paulo, nós tínhamos aqui em São José acontecendo o ato de fundação do primeiro coletivo negro dessa cidade, que é o coletivo Sequenego, né? Que vai acontecer dentro da Câmara Municipal. Né? Então, é importante que nós, cidadãos dessa cidade, reconheçamos essa luta e essa trajetória, que é minha e que é nossa, e que ela não pode ser reduzida a uma quantidade, a um quantitativo de dados que vão ser tratados como coisas. É muito importante a gente saber os dados, mas é importante que a gente saiba que por trás dos dados existem narrativas. Eu, enquanto uma mulher negra, estudiosa do tema, eu compreendo, sim, o tema dessa palestra como sendo um tema que fundaciona as relações sociais e políticas do nosso país. Eu coaduno com as palavras de Angela Davis quando ela diz que classe, né, que classe é constantemente informada por raça e por gênero. Né? Gênero e raça informam a classe, assim como é informada por ela. A raça e o gênero é a maneira como nós experimentamos a classe na sociedade. Né? Quando a gente fala todas as mulheres sofrem violências e que muitas dessas violências acontecem no âmbito doméstico e intrafamiliar, mas quando a gente aprofunda esses estudos, a gente sabe qual é a cor da maioria das mulheres que são violentadas nesse processo. E são as mulheres negras. Quando nós estudamos sobre violência obstétrica, né, inclusive foi esse o exemplo que eu preparei para trazer essa noite, a partir de uma narrativa. Uma não, duas. Eu falei para vocês que eu sou mãe de 2 meninas. A minha primeira gestação foi aos 16 anos de idade. E como eu disse para vocês, a minha família tem um histórico de acessos geracionais que permitiram com que eu já crescesse num ambiente com algumas garantias de direitos. E quando eu engravidei na primeira vez, a gente tinha um convênio médico. Né? A gente sabe que isso é um privilégio, né, em certa medida. E, nesse convênio médico, eu tive acesso ao direito ao pré-natal, que é um direito social, direito à saúde. Porém, eu demorei 17 anos para descobrir que naquele pré-natal, em todas aquelas consultas de pré-natal, eu sofri violência sexual por parte do obstetra, porque ele fez exame de toque em todos os procedimentos médicos quando eu tinha apenas 16 anos de idade. E eu não sabia, porque eu não sabia o que era violência obstétrica. Eu não sabia qual era o procedimento. 16 anos mais tarde, eu engravido novamente. Agora eu sei o que é violência obstétrica. E eu não vou ser violentada novamente.
Eu sei qual é o procedimento. Novamente, eu estava protegida, supostamente protegida num plano de saúde. E eu precisei fazer novamente uma cesariana. E durante essa cesariana, eu tive a minha bexiga lacerada. Quando você pesquisa a respeito dos dados, dos indicadores de saúde no Brasil, você chega ao triste dado de que esses eventos, né, que acontecem durante ou posterior a procedimentos cirúrgicos são chamados pela literatura médica de eventos adversos. E quando esses eventos adversos eles vão ser estudados, a gente chega ao triste indicador de que no estado de São Paulo, mulheres negras têm 60% de mais chances de sofrer os chamados eventos adversos. Eu entrei na estatística. Então, independente da minha condição de classe, eu tinha um fator que estava ali me acompanhando, que é o meu corpo, desumanizado, embrutecido, que vai receber um tratamento diferenciado num sistema privado de saúde. Ah, mas então você está querendo dizer que somente as mulheres negras sofrem essa violência? Não. Durante aquele mesmo período, eu conheci uma mulher, eu vou me referir a ela como Sara. A Sara, eu a conheci nas redes sociais. Eu gosto de usar as redes sociais como uma forma de me comunicar. E a Sara, ela me mandou mensagem. Ela estava morando aqui em São José dos Campos. Entretanto, ela era migrante do estado do Pernambuco. E ela veio, o marido, 3 filhos, e ela, assim que chegou, descobriu que estava grávida do 4º filho. E ela fez todo o pré-natal dela no antigo Hospital da Mulher. E ela relatou para mim que, apesar de ter tido também acesso a um pré-natal, que seria algo que talvez ela não tivesse no seu estado de origem, ela também passou por algumas situações de violência institucional, inclusive de alguns servidores, chamados servidores, porque eu acho que um profissional que faz isso, ele não deve nem talvez ser considerado um servidor, porque o servidor ele está aqui para servir a sociedade. Inclusive ofereceu a ela a possibilidade de receber passagens para ela voltar para a terra dela com a família dela, como uma forma de manutenção, né, da limpeza social que deve vigorar nessa cidade tão inteligente como São José dos Campos. Ademais, ela não teve acesso a um acompanhante, ela não teve direito ao acompanhante durante o momento do parto e do pós-parto, que também é lei nacional, que as mulheres têm o direito ao seu acompanhante durante. O que a minha história e a história da Sara têm em comum? A Sara era uma mulher negra? Não, ela era uma mulher branca. Entretanto, foi feita uma leitura dela por conta do seu local de origem, que dialoga com uma dimensão da classe. Então, percebam como essas estruturas, elas não são exatamente precisas. Muitas vezes a gente desenha essa hierarquia social dentro de um padrão geométrico piramidal. Entretanto, quando a gente vai para a realidade, essas narrativas elas são muito mais complexas. É importante, sim, que a gente compreenda a lógica que rege essa estrutura social. E como que essa estrutura social ela vai impactar não apenas nos dados e nos indicadores, mas na condição de vida. E quando eu falo da história de São José, eu falo da história de São José porque nesse mesmo livro que eu citei para vocês, ele traz o artigo das chamadas ações de tutela. Já ouviram falar? A Tati já, né? Já ouviram falar das ações de tutela que eram executadas aqui no município? As ações de tutela, elas basicamente aconteciam da seguinte maneira. No contexto do pós-abolição, houve uma crise social em função da chamada escassez dessa mão de obra, certo? Então, os senhores
de todas as maneiras, eles tentaram atrasar esse processo de assalariamento dessa mão de obra. Então, as ações de tutela, elas basicamente funcionavam assim. Essa mulher, que geralmente era negra, pobre, egressa da escravidão, ela virava alvo de conselheiros do Estado, escrivãos, que executavam uma ação de tutela de seus filhos sobre a justificativa de que elas não teriam condições de educá-los devido à sua condição social. E essa criança, ela era entregue a um senhor que supostamente iria oferecer educação, saúde, casa, comida, e essa criança, ela trabalhava em regime de servidão até a sua maioridade. Lembra muito a história da minha avó. E a gente está falando de São José dos Campos no final do século XIX, começo do século XX. É esse Estado que, esse mesmo Estado que promove essas redes que são fundamentais, esse Estado que ele promove esse tensionamento no debate de como que a gente garante o direito e acessos a essa população que durante 375 anos foi reduzida a sua condição na forma de mercadoria. E essa mãe, essa mulher que perdia a tutela do seu filho lá no começo do século XX, é a mesma mãe que chora porque a Fundação Casa ela vai ter o seu regime de semiaberto fechado. E esse menor infrator, que está em processo de ressocialização, em processo de recuperação para ressocializar, ele vai ser retirado do seu convívio social e ser transferido para São Paulo num projeto de desmanche do sistema prisional e de encarceramento em massa, que é um projeto político de encarceramento da população negra. Quem é que chora a morte desse menor que morre no tráfico? Quem é que chora a morte desse corpo? Quem humaniza esse corpo que é tratado na mídia como traficante, como bandido e não como pessoa? Quem que chora a morte dele? É a mãe. É a mulher. Então, para a gente falar sobre as condições de mulher da vida, das mulheres negras, estar nessa casa hoje falando sobre as condições de gênero, raça e classe, é falar não apenas das violências sofridas pelas próprias mulheres, é falar de uma violência que ela é praticada de maneira sistemática ao nos invisibilizar enquanto sujeitos de direitos. Então, falar sobre a vida das mulheres é falar, sim, sobre segurança alimentar. É falar, sim, sobre o nutricídio que impacta, que mata, sobretudo, crianças negras anualmente, em taxas ainda maiores do que as crianças de outras raças. Porque eu acho que isso é uma reflexão muito importante. Racializamos o negro, racializamos o indígena, não racializamos o branco. A branquitude, ele é um sistema, a branquitude é uma classificação racial também, que se coloca como sujeito universal. Quantas vezes a gente fala de maneira naturalizada? Vamos falar de mulheres no contexto geral. Não existe mulheres no contexto geral. Existem diferentes mulheridades. Como a doutora bem trouxe, a experiência da mulher branca é diametralmente oposta à experiência das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres LGBTs. Nós precisamos não apenas valorizar, mas nós precisamos singularizar essas lutas a partir de uma escuta ativa, porque as demandas elas são muitas vezes opostas. Dentro de um sistema de valores ancestral africano, o matriarcado nunca representou um aprisionamento das minhas ancestrais. Pelo contrário, eu sentar com o meu filho, com a minha filha, fazer uma trança no cabelo dela e contar as histórias dos nossos ancestrais, era tecnologia social de resistência, para que a história do nosso povo não se perdesse. Porque a nossa história não é contada em livro de história. Então, o trabalho para nós, ele nunca foi uma conquista, ele sempre foi uma imposição.
a objetificação dos nossos corpos, então, nem se fala. Então, estar aqui nessa casa hoje me coloca nessa posição, que eu nem sei se sou digna dela, porque são muitas mulheres que poderiam estar aqui falando com muita propriedade sobre essa luta histórica também no município. Como Heloísa Helena, como Viviana Mendes, enfim, como Sônia Guimarães, e tantas e tantas e tantas mulheres negras que me inspiram e que me inspiraram, e que fazem com que eu tenha o compromisso de estar aqui hoje, inclusive, depois de receber com consternação a informação de que nessa casa, no plenário de hoje, na sessão de hoje, foi protocolada uma moção de repúdio ao fato de que uma escola pública do município trouxe referência a uma mulher negra de comunidade periférica que foi assassinada por motivação política, sendo que ela conseguiu furar todos os bloqueios sociais e ocupar um cargo de poder e destaque na sociedade, que foi Marielle Franco. E a imagem dela hoje está sendo perseguida por um vereador que se diz representante da voz do povo, porque uma criança negra teve a oportunidade de se ver refletida numa mulher, numa posição de poder, e não numa imagem de desvantagem, de carência, de sofrimento, de subalternidade, de ter a sua boca coberta, como a gente está acostumado a enxergar, a ver a população negra. Então, não. Eu estou orgulhosa de estar aqui e de falar num espaço de poder. Eu estou. E que essa cidade, ela honre essa memória ancestral desses povos que ajudaram também a construir essa cidade. Essa população que ainda reside nas periferias de São José dos Campos e que, se ela não levanta cedo, não tem pão na padaria. Não tem ônibus dirigindo, não tem ônibus percorrendo a cidade, não tem nada acontecendo nessa cidade sem a população negra desse município. Então, eu honro essa casa, mas honro, sobretudo, a essa ancestralidade que nos precede e que luta na contramão da história única para dizer: nós não aceitaremos mais ser associados à memória histórica da escravidão. Nós somos descendentes de povos que vieram de sociedades complexas, com sistemas culturais e de valores extremamente complexos e que, inclusive, ajudam a compor o imaginário social, não como contribuição, mas como fundação. Nós fundamos esse país juntamente com a população indígena. Então, a gente vai estar e vai permanecer neste lugar. Então, eu agradeço o espaço da escuta e que essa casa abra mais vezes as suas portas para falar sobre essa população e a partir dessa população em primeira pessoa. Eu agradeço. Agradecemos a senhora Luciana, a quem pedimos que permaneça à frente da mesa para receber, das mãos das vereadoras Amélia Naomi e Juliana Fraga, uma lembrança desta casa. Neste momento, abriremos espaço para manifestações dos convidados. Pedimos que quem desejar fazer uso da palavra, levante a mão para que seja levado o microfone ao seu lugar. Dar os parabéns, né? As vereadoras Amélia, Juliana. Queria cumprimentar aqui a mesa. Parabéns a Luciana Brau, doutora Cidinha, doutora Cristiane. E dizer para vocês, vou ter um pouco de dificuldade
Tenho me recuperado, é claro, não vou contar aqui meus problemas de saúde, mas vou falar pouco e devagar. E eu quero começar a minha fala dizendo que as mulheres não conseguem viver as experiências de todas as mulheres. Isso é fato. Que nós, mulheres, não conseguimos viver da mesma forma que todas vivem. E por que que não vivemos? Por que que ainda há essa diferença tão grande? Por que nós temos que lutar todo dia para poder ter uma vida melhor? Nós sabemos que o gênero, a camada, se sobrepõe sobre a camada e acaba tendo uma forma mútua muito diferente de se viver. Então, quando eu falo que as mulheres não vivem da mesma forma, é porque já foi citado pela Luciana, pela doutora Cristiane, as diversas violências que sofrem, que nossos filhos sofrem. Então, quando se fala de raça, de gênero, de etnia, aqui estamos falando de classe, eu queria dizer, em primeiro lugar, que raça é um termo que vemos lutando para abolir, porque o humano ele cria um termo, né, biológico, o que leva a crer que existe uma sub-raça que é inferior à outra. Então, assim como essa questão que é tão perene na nossa vida, precisamos abolir. Vamos falar de etnia, que leva-nos a crer que somos negros de pele preta, ou somos brancos, ou temos costume diferente. Mas o que é que nos une? Então, falar de São José, Luciano, até porque eu não quero me estender, porque logo a gente vai dar uma aula de promotora legal, eu creio que devo ser com você, mas dizer a vocês que é para refletir bem sobre essa questão de não vivermos as mesmas vidas da mesma forma. Por que que há tanta diferença entre nós nessa forma de viver? Eu acho que é preciso a gente levar avante essa discussão, porque quando a gente realmente tiver uma reflexão, nós vamos trabalhar, sim, principalmente nas coisas que nos unem. E eu só queria dizer que, quando se fala de um tema como esse, nós estamos falando para as mulheres negras, para as mulheres pobres, para mulheres que vivem de periferia, que moram na periferia e que vê todos os dias seus sonhos ser morto, né, através na pele dos seus filhos, né, quando perde seu emprego, quando ela não tem oportunidade de ter sua casa própria, de ter um emprego, de ter uma saúde digna, quando ela sofre a violência no hospital, quando ela sofre a violência no baile, quando ela é xingada na rua. Então, é preciso refletir porque nós não vivemos a mesma vida. O que é que nos impede? Ou o que nos falta para poder chegar lá? Então, muito obrigada a todos vocês. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar as duas vereadoras pela iniciativa e pela primazia de trazer as duas debatedoras ou palestrantes, né, assim, que veio para enriquecer. Mas a fala da Luciana me arrancou de dentro a vontade de falar e me prendeu a voz, né, quando fala do número de negros de São José no censo. E isso está na cultura de São José, em que faz o negro pensar com a cabeça de branco. Não é porque ele está escondido, é porque ele se esconde, porque ele sabe que ele é massacrado. E quando a gente fala da mulher negra, do povo negro no Vale do Paraíba, o Vale do Paraíba tem uma dívida histórica com os negros. O Manuel Guilar Valentim, de Bananal, que era dono da casa, da Fazenda Resgate, hoje, que é da família dos Marinhos da Rede Globo, que aquilo dá até arrepio da gente entrar naquela casa, ou de chegar perto,
porque aquilo foi feito com sangue do povo negro, né? O Manuel Aguilar Valinho, ele se tornou o homem mais rico do Brasil no pós-escravidão, traficando negros depois da abolição, né? E quando a Luciana fala isso, da mulher negra, está no site da Câmara Municipal de São José, no portal do Promemória, coordenado pela professora Valéria Zanetti e a professora Papali, recortes em São José, em 1928, 40 anos após a abolição, São José ainda vendia negras como empregadas domésticas. Vende-se uma negrinha com todo o porte físico e tal, tal. Eram vários anúncios. Está no portal da Câmara Municipal de São José, tem isso. Mas está lá escondidinho, né? Então, quando você vem, Luciana, falar isso aqui nessa Casa de Lei, e faz a gente arrancar isso, e eu acho que nós só vamos resgatar a história do povo negro, não é nem para fazer uma reparação, até para poder os livros de história ser contado como a história aconteceu, né? Nós temos que recontar e repensar o 13 de maio. Parabéns, vereadoras, parabéns, Luciana, parabéns à doutora. Boa noite, meu nome é Ângela, parabéns às vereadoras. Eu quero falar aqui bem rapidinho sobre o que a promotora falou, a doutora, e que a Luciana falou, me tocou muito, e eu não podia deixar de falar. Eu sou aqui de São José dos Campos, tenho 44 anos, tenho 3 filhos, e os meus filhos são todos brancos. Tenho 4 irmãos, e eu sou a única que sou casada com um alemão. Então, os meus 3 filhos são alemãos, são meninos, mas todos os meus cunhados e cunhadas são negras. Toda a minha família e os meus sobrinhos são negros. E você me tocou aqui de uma maneira que eu prestei muita atenção no que você falou. E eu amo profundamente a minha família, os meus sobrinhos, a minha cunhada e o meu cunhado. E também o que a doutora falou, também, logo que eu cheguei, eu peguei a doutora falando, uma coisa que me tocou demais. Eu tenho uma amiga negra, casada com um marido branco, há 20 anos eles são casados, e eles têm uma filha branca, e hoje ele sente vergonha dela. E eu ando muito, falando muito com ela, porque ela entrou em depressão, por causa que hoje ela sofre esse assédio dentro de casa e tem vergonha de sair. Quando eu chamo ela assim, vamos hoje para uma palestra, vamos fazer um passeio, vamos para... Eu sou mãe de uma criança de uma inclusão com síndrome de Down, então eu chamo muito ela para ir, para passear, para ir em piqueniques, passear, em vários lugares com as mães. Ela fala, não, eu não sou bem-vinda, porque eu sou negra. Então, ela está se escondendo. Então, eu sempre estou do lado dela falando, não se esconda. Você é uma pessoa normal, você é estudada e você é humana. Então, parabéns. Eu estou do lado de vocês sempre e vou estar defendendo que nós somos todos iguais. E parabéns à doutora também, porque eu não vou estar desistindo da minha colega a estar procurando os direitos dela. Boa noite, meu nome é Fabiana Loureiro, eu agradeço a Amélia pelo convite, estendo o agradecimento também à vereadora Juliana e às palestrantes. É que passou muito rápido o slide, doutora Cristiane, mas eu não vi que São José tenha assinado a Carta de Cidade Antirracista. Ela assinou?
assinou? É que o slide passou muito rápido, então só queria confirmar isso. Ah, tá. Não deu tempo de colocar o óculos, ainda precisava tirar essa dúvida. E funcionando já é outra história. Ainda mais quando querem mexer em paridade de conselhos, né? Como o Conselho de Saúde, não foi que aconteceu? Foi. Exatamente. Então, nada assusta, né, gente? Mas, enfim. E quando a Luciana fala do sofrimento da mãe, vale lembrar que amanhã, nessa casa, vai acontecer uma audiência pública. O doutor está aí para falar um pouquinho, se possível, também, doutor, porque a minha experiência de conselheira é muito recente, tá? Então, ainda não me aprofundei no SINASE, como deveria ser, só no momento de questionamento das provas, mas vou aprender. De que amanhã acontece a audiência pública, o indevido fechamento da Semiliberdade em São José dos Campos pela Fundação Casa, de levar esses adolescentes para bem longe das suas famílias. Isso é uma coisa absurda, é uma afronta, foi um direito das outras pessoas que me antecederam, dos outros promotores que antecederam o doutor, enfim, de um pessoal que batalhou muito para que isso acontecesse na cidade, para que isso funcionasse na cidade. Então, amanhã, quem puder participar desse evento aqui, tragam mais pessoas. A gente precisa mostrar, firmar a posição, porque, senão, é um começo de um desmonte. Então, eu acho que hoje já é um registro, fica aqui nessa audiência dirigida por nós, o nosso repúdio a todo esse tipo de atitude, né? Eu acho que, dentro do contexto, são as mães que estão aí, pagando por essa decisão. Então, eu acho que votamos aqui uma moção, né? Acho que por todos, contra esse desmonte. E é isso. Obrigada Obrigada pela noite maravilhosa que vocês nos dedicaram. Obrigada. O evento é 9h. Eu acho que fica aqui o nosso registro. Fazemos ele depois em forma quinta-feira, um requerimento, e enviamos ao Ministério Público, a todos, aos conselheiros tutelares, a nossa posição de hoje. Quem mais? Boa noite, me chamo Tatiana, sou do Centro Dandara Promotores Legais Populares, e parabenizo as vereadoras pela iniciativa. É muito importante, como disse a companheira, afirmar a posição, e a nossa posição é a favor dos direitos humanos sempre e das mulheres, né? Eu gostei muito da fala da Luciana, ela me representa demais, ela sabe disso, eu sou uma fã, admiradora, assim, e é uma coisa que o Dandara, como membro do Conselho de Saúde, tem batalhado bastante, porque só se fala em violência, principalmente contra as mulheres negras, no dia 25 de julho. Né? E o que a gente pretende, e queremos buscar isso também através dessa casa, das representações, das candidaturas, em relação a ter um censo, né, dados sobre violência também contra a mulher negra, principalmente a obstétrica. Ano passado, eu procurei a senhora Helena, que é diretora da Secretaria de Saúde, perguntei para ela se ela poderia me disponibilizar dados referentes à violência obstétrica contra mulheres negras da cidade. E ela disse que não tinha. E aí eu procurei também a senhora Edna, inclusive é uma pessoa que eu admiro muito, que também é uma mulher negra, que é da SASC, e eu perguntei para ela, vocês não têm dados sobre violência obstétrica ou qualquer tipo de violência das mulheres negras dessa cidade? Ela falou, não, nós não temos. Então, eu acho que é um caminhar longo e precisamos chamar a atenção sobre isso, porque tem muita diferença da violência contra a mulher negra e a mulher branca. E a gente vê isso muito no atendimento do Dandara,
que as mulheres negras, principalmente, têm dificuldades de fazer boletim de ocorrência na delegacia. Quando vão na defensoria, elas não conseguem atendimento de imediato. Então, existe, sim, uma discriminação, inclusive das instituições. Então, eu me sinto muito representada pela fala da Luciana. Obrigada. Boa noite, meu nome é Rosana. Estou muito contente em estar aqui com todos e todas e sem comentários sobre as suas palavras. Com relação ao racismo, que é uma palavra que eu realmente não gosto de usar, como você mesma disse, que já há uma divisão de pessoas e coloca a branquitude como superior. Eu acredito, sim, que, com relação ao racismo contra qualquer raça, branco, pardo, negro, índios, tem que ter um histórico nas escolas, para que não caiam no esquecimento jamais. Porque retrocedermos hoje não é possível. E pedimos perdão pelos nossos ancestrais terem feito os horrores que fizeram, e que é muito vergonhoso. E, quando a gente trata aqui, no momento do direito da mulher, eu gostei muito do que a promotora colocou, que é o artigo 3º, que não fala de raça, não fala de cor, não fala se tem defeito físico ou se não tem. Fala dos direitos humanos. Quando todos nós conseguirmos lembrar que todos têm sangue vermelho nas veias, eu espero que, daqui a algum tempo, que não seja tão longo, a gente se olhe simplesmente como ser humano e os direitos do ser humano, né? Que nós sejamos vistos assim como um arco-íris, com todas as cores, não como raças. Eu não considero a raça negra uma raça. São meus irmãos humanos, que foram sequestrados de suas origens e de seu país para estarem sendo escravizados, tirados de seus reinados, princesas e príncipes, para se tornarem serviçais. Mas, hoje, no nosso governo, nós temos poucas representantes mulheres, pouquíssimas. O que está vendo aqui hoje é muito importante, mas mais mulheres precisam estar no Congresso, nas prefeituras, deputada federal, deputada estadual, porque só as mulheres, por mais que alguns homens tenham já evoluído, mas só as mulheres conhecem as suas fragilidades e as violências que sofrem. Então, doutora, eu gostei demais do artigo 3º, para que seja assim estudado e trabalhado a não diferença racial, e sim aos direitos humanos do ser humano. Tem uma jurista e uma professora da Universidade Federal, que, infelizmente, eu não anotei o nome, esqueci minha agenda, que ela fala que todos os direitos da mulher, principalmente na América Latina, e, quando eu falo de direitos da mulher, eu me refiro a mulheres todas, trans, por isso que eu nem gosto de todas, todos e todes. Existem o sexo feminino e o sexo masculino, as opções. Mas isso não vem ao caso, é uma posição minha particular. Mas essa jurista, que também é cientista social, infelizmente não tenho o nome dela aqui, fico devendo, ela falou que vai levar, mais ou menos, numa estatística de estudo em cientistas, 130 mil anos, comentei com a Amélia, para nós termos todos os nossos direitos garantidos. Gente, 130 mil anos é muito tempo. Eu não vou estar aqui, eu não quero isso. Né? Então, eu quero parabenizar que esse momento de hoje se repita muitas e muitas vezes, e que cada uma de nós, profissionais, donas de casa, não importa a sua opção de vida, mas que leve adiante essa reunião, que ela não pare aqui, para que essas mulheres maravilhosas que se prepararam para trazer essa palestra para a gente, assim como mexeu com a gente consiga transferir para crescer, para ser uma semente, né? E fazer esse jardim crescer mais. Parabéns mesmo. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos e todas, claro. Gente, eu estou muito feliz com a Amélia, com a Juliana, e com a Luciana e com a Cris, né, minha colega já de 25 anos, minha amiga de 25 anos,
Queria parabenizar vocês demais pela apresentação. Queria dizer, né, para a Luciana, né, que foi assim, cirúrgica e sem anestesia. Isso é que eu acho que foi, né, porque precisa mostrar a coisa assim, às vezes de uma maneira mais crua, né. E quando você falou da população dos 32%, mais ou menos, 31, 32%, que são as pessoas, né, afro-brasileiras, né, as pessoas descendentes dos povos de África, amanhã, e agradecendo a Fabiana também, é um número que eu vou adiantar hoje aqui, que tenho certeza que você não sabe exatamente esse número, mas eu te conto aqui, para dizer que os nossos meninos que frequentaram a Semiliberdade ao longo dos últimos 8 anos e meio, a população branca daqui de São José dos Campos é 66%, 2/3, certinho, né? 2/3 da população é branca por todo esse histórico que você contou, de apagamento e de tudo mais. E a população da Semiliberdade, que frequentou os 8 anos e meio aqui, de negros, pretos e pardos, 2/3, é o inverso. Tem 2/3 de pretos e pardos, e a cidade tem 2/3 de brancos. Esse é o apagamento, é isso que se faz. E agora, mandando para longe, além de pegar esses 2/3, ainda vai sacudir com eles lá para longe, para deixar eles se virarem mais ainda, para ter mais sofrimento, mais distanciamento, choques e coisas, vai pôr à prova mais do que já se põe à prova, né? Então, eu quis fazer como disse a Cris, do lugar de um homem branco, né? Hétero, tudo mais, que eu falo, né, que eu tenho, até um tempo atrás, eu tinha, né, não sei exatamente em termos genéticos, 100% ou quase isso de homem branco, apesar de eu ter alguma coisa do Oriente Médio, que também é um povo também muito, muito sofrido, mas eu tenho, de uns tempos para cá, eu tenho a Marielle aqui, ó, então eu tenho um pouquinho da negritude dela aqui. Quando eu olho no espelho de manhã, estou escovando o dente, eu vejo ela todo dia. Então, já faz uns anos aí que eu estou carregando ela, então eu sou um pouquinho negro, pelo menos, se não geneticamente, fenotipicamente aqui, né? Então, obrigado aí mais uma vez para você e para todas as demais, tá bom? Valeu. Em nome da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São José dos Campos, eu queria parabenizar as organizadoras desse evento. A Amélia, nós estamos aí andando junto desde o dia 8, né, Amélia? De manhã, à tarde e à noite. E hoje mais um encontro aqui. Também a doutora Cristiane, a Luciana, a vereadora, a Rosa, todos aqueles que hoje vieram aqui também. Nós fomos na praça no 8 de março, nós éramos poucas. E eu mandei a fotografia para uma amiga minha, ela disse, nossa, Cidinha, que chato, vocês eram tão poucas pessoas, né? E eu respondi, nós éramos poucas porque você não foi. Aí, na próxima vez, é verdade, nós somos sempre poucos quando alguns não vêm. E, lógico que a gente sabe toda a explicação disso, e até mesmo de toda essa discussão que foi feita aqui hoje. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de São José dos Campos, e eu tenho a alegria de estar com a minha amiga Soraya, que é membro da comissão também, temos tentado fazer um trabalho bastante grande com relação a essa questão de toda a discriminação, de toda a opressão. Levando essa pauta, nós fizemos um lindo debate numa universidade sobre a questão do estupro, foi muito bacana, a vereadora Amélia esteve lá. A gente atua nas escolas, olha, gente, é assim, muito triste. Nós atendemos um caso um dia de um garoto gay de 12 anos de idade que ele apanhou durante 6 meses no colégio. A sala de aula revezava quem ia bater hoje e quem ia bater amanhã. E a diretora da escola, totalmente acanhada e totalmente se sentindo muito mal de não conseguir fazer aquilo, ela disse, eu proibi dentro da escola, mas fora da escola eu não consigo mais. A gente viu esta criança, né, de 12 anos nessa situação, a gente acompanhou caso de cadeirante trans, menino cadeirante trans, cuja família fez, novamente ele assumia
a personalidade masculina, deixou o cabelo crescer e impediu dele se manifestar, que são muitas barbaridades, sem contar os transexuais, os travestis da nossa cidade que apanham, né? E que vai acabar com a gente também, vai aparecer para nós. Lá na OAB, o que a gente pode fazer é tão pouquinho. E eu, às vezes, a Soraya me conhece bastante, passo noites pensando o que mais eu poderia fazer além do que eu estou fazendo, né? E aí, quando eu venho para um evento feito esse, meu coração se enche de alegria, porque eu tenho tanta gente igual, tanta gente que está preocupada igual e que pensa igual, né? Que a gente se fortalece para, no dia seguinte, a gente continuar com essa batalha e levando essa batalha junto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB. No dia que eu fiquei sabendo dessa questão do fechamento do semiaberto, eu enlouqueci, né, doutor João Marcos? Eu enlouqueci. Eu já botei o OAB no circuito, nós já fizemos uma nota contrária ao fechamento, já sofremos pressão da cidade, já sofremos pressão do monte de gente por ter feito essa nota da OAB contrária ao fechamento, né? E porque nós sabemos exatamente das consequências disso que o doutor João Marcos, com toda a propriedade, coloca, né? Mas a gente queria, por fim, dizer que estou feliz, eu e a Soraya, tenho certeza de estarmos aqui, e contem conosco naquele pequenina contribuição que nós pudermos dar, tá bem? Muito obrigada a todos. Ouviremos agora a vereadora Juliana Fraga. Bom, nós vamos encerrando essa noite e quero cumprimentar aqui em nome da companheira Rosa, que a gente fica sempre muito feliz depois de tanta luta aí, né, por causa da saúde, a gente revê-la, cumprimentar, ela é responsável pelo Instituto, né, Nélia Gonzalez, cumprimentar todos, todas aqui presentes. Extremamente, aí eu vou falar aqui, porque ouvindo a doutora, ouvindo a Luciana, anotei algumas coisas aqui, mas é rápido. É extremamente importante os espaços como este, Lu, e onde a gente ouve, aprende, reflete, reconhece avanços e reconhece ainda que temos muitas lutas ainda pela frente, né? E que cada uma tem o seu lugar nessa luta contra e de combate à desigualdade. Cada um aqui. Somos 3 no parlamento, né? De 21 vereadores, eu, a Amélia e a Dulce. E não é raro que as nossas falas aqui sejam desqualificadas por alguns vereadores. Não é raro isso acontecer. É quase todas as terças-feiras, né? Hoje, a Lu, eu quis falar para ela sobre o que aconteceu, que é um absurdo. Numa escola, eu sou professora, numa escola que a gente sabe como que é o processo, que é sempre muito trazido pelos alunos, a fala no dia 8 de março era exatamente quais eram as mulheres inspiradoras. E, com certeza, não veio só dos professores isso, vieram dos alunos. Porque, de fato, a Marielle ela tem um papel importantíssimo, né, nos dias atuais de toda a luta pelos direitos humanos. E aí ouvir de um vereador que ela não representa, que a sociedade de São José abomina, porque ela é esquerdista e é a favor de aborto, é a favor das drogas, é a favor de bandido. Toda vez que é falado isso, ela nos atinge, né? Então, fiz questão de falar para a Lu, porque não dá para a gente não saber. No mínimo, a gente tem que saber, todas nós aqui temos que saber o que acontece aqui nesse parlamento e qual a direção e o caminho e a fala de alguns vereadores aqui, né? Mas, enfim, nós fizemos aqui, repudiamos, votamos contra o requerimento, mas ele quer que seja punido, uma punição para quem colocou a foto da Marielle. Tinha outras mulheres também, mas que é uma punição, né? Um absurdo. Mas, enfim, para não estender, e isso daí vai ainda ter muitos desdobramentos, eu finalizo dizendo que hoje, mais do que nunca, eu tenho certo que para conseguirmos chegar, né, avançar no artigo 3º da Constituição Federal, como falou a doutora
para que ele seja alcançado. A luta é diária, constante por todos. E dizer para a Luciana, que ela falou que não se sente digna de estar aqui, ela é muito digna e toma posse e que venha mais vezes, porque a gente só vai saber falar e quebrar e mudar ouvindo e aprendendo, né, do seu lugar de fala, para que eu não realmente, as vivências, como a Rosa falou e você falou, as vivências são diferentes, mas a gente só vai prestar atenção e só vai mudar e só vai realmente ter força a partir do momento que a gente ouve você e tantas outras mulheres como você. Obrigada por você vir aqui, obrigada, doutora, obrigada a todas, e que a gente continue nessa luta firmes e fortes. Alô, vou passar aqui para a doutora Cristiane para fazer as considerações finais. Estamos encerrando, gente, só um minuto. Só agradecer mesmo, brevemente, mais uma vez, essa grande oportunidade. Comentar, a Fabiana, né, perguntou se São José aderiu à carta. Só lembrar que aderiu e que agora, né, o próximo passo seria todos nós ficarmos de olhos abertos, atentos, para que o Conselho exista, assim, de forma paritária e para que a cidade tenha um plano municipal, né, de enfrentamento a todas as formas de discriminação, enfrentamento ao racismo e a coordenadoria e secretaria também. Com isso, a cidade pode aderir ao Sinapir. A gente fala racismo, claro que não é, né, como bem disse a senhora, não é uma questão genética, não é absolutamente. Né, o que nos muda, o que nos diferencia, a cor da pele, é uma questão de melanina, que é muito pouco. Mas o racismo, a gente fala esse termo e fala em raça no sentido social, né? Porque, na verdade, enquanto a gente não tiver equidade de mulheres, de homens, de pessoas brancas e negras em todos os postos de poder, enquanto a gente não tiver no Ministério Público promotores e promotoras de justiça negros, então a gente usa esse dispositivo, né, do racismo para apontar essa desigualdade, essa subordinação socioeconômica que ainda as pessoas negras têm no Brasil, para que um dia a gente não precise mais, né? Então, agradeço imensamente a participação também interessada aí de todo mundo e contem comigo sempre, contem aí com o Ministério Público. Muito obrigada, viu? Passar para a Luciana para as considerações finais. Vou ser bem breve mesmo. Obrigada. Vou ser bem breve. Eu agradeço pela escuta, porque é na escuta que a gente consegue ampliar e amplificar a nossa concepção de mundo e realidade. Enquanto, como a doutora bem disse, eu faço questão de reafirmar, né? Raça, de fato, é uma ilusão, é uma construção. Não fomos nós quem inventamos a raça, a classificação da humanidade. No entanto, somos constantemente identificados e marcados como tal, inclusive como um elemento que reflete sobre as nossas condições de vida e de realidade. Queremos caminhar rumo à superação do regime da raça, né, do racismo. O racismo, gente, ele é mais do que uma prática, ele é um sistema de opressão, né? Então, ele tem uma história, ele tem uma origem, ele tem um DNA. E diz respeito a essa formação econômico-social desse país e do sistema como um todo, tá? Então, enquanto a gente não conseguir avançar no sentido de superação dessa estrutura social, ainda vai ser necessário falarmos sobre raça. Ainda vai ser necessário nos identificarmos enquanto sujeitos racializados, até que a gente consiga alcançar esse lugar de equidade, né, de igualdade dentro da diversidade. Então, enquanto eu não sou reconhecida, eu me afirmo como tal, e afirmo a minha trajetória, afirmo minha origem, e eu fico muito feliz, e quando eu questionei se eu não era digna, não é nem por duvidar da importância de eu estar ocupando esse espaço, é por entender que essa cidade ela é atravessada de mulheres imprescindíveis, mulheres negras imprescindíveis, que estão nessa luta
muito tempo antes de mim. E que, para mim, é uma honra estar ocupando esse lugar hoje. Evidentemente, não posso falar de todas essas experiências, né? Eu falo aqui a partir da minha experiência, da minha narrativa, mas cientes de que as nossas trajetórias, as nossas histórias, elas conversam e elas dialogam. E é por isso que eu honro a minha ancestralidade, que está aqui hoje na presença de Rosa, mas, sobretudo, na presença daquela mulher que é Maria Regina Brauna Batista. Então, obrigada. Obrigada. E eu saúdo. Obrigada a todos e a todas. Quero aqui, antes de encerrar, agradecer e quero que a TV dê destaque à não ocupação de Gaza, né, contra o genocídio. Nós não falamos das violências, mas essa violência da guerra, ela é presente. E quero aqui, então, nos colocar a favor das mulheres palestinas, né? A passeata do 8 de março, também em São Paulo, colocou essa pauta, e é uma pauta de todas nós que estamos aqui, que temos lado e que sabemos que um outro mundo é possível, né? E que nós não aceitamos esse sistema capitalista da forma que ele oprime todas as mulheres. Nada mais havendo, está encerrada a presente sessão. Declaramos encerrado este evento. Boa noite a todos, a todas e a todos.